Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, sou Estrela Divulgadora e estou aqui a divulgar o Anime História. Pessoal, é um conteúdo incrível. Vai lá, se inscrevam, toque o sininho para notificações, deixe seu like e compartilhem. Pessoal, eu recomendo. O canal é top. Gratidão a todos, muito obrigada. O entardecer pintava de dourado as montanhas de Braxton, quando um cavaleiro solitário cruzou a estrada poeirenta. Elijah Carter o observava do alpendre de sua cabana, onde o fumo de seu cachimbo subia tranquilo, como se quisesse dançar com o tempo. "Elijah Carter?", perguntou o mensageiro ao desmontar. "Sou eu." Recebeu um envelope com selo antigo e papel amarelado. A letra trêmula era familiar. "Seu pai partiu. Há assuntos pendentes que só você pode resolver. Venha antes que a poeira cubra tudo de vez." Elijah encarou a carta em silêncio. O nome do pai era uma brasa apagada em sua memória, quente demais para tocar, fria demais para esquecer. Apagou o cachimbo, guardou a carta e olhou para o horizonte. O passado o chamava de volta. Dias depois, Elijah cruzava a trilha que o levava ao sul, por caminhos que pareciam não existir mais. Árvores secas se erguiam como sombras retorcidas, e a poeira grudava nas botas como lembrança. A placa de madeira dizia: Dustfall, onde o tempo parou. A cidade parecia adormecida, as construções desbotadas, o vento uivando entre janelas, a igreja quieta. A casa onde crescera ainda estava de pé, mas o tempo havia feito nela o seu trabalho. Janelas embaçadas, varanda rangendo. "Lar", murmurou, ou o que sobrou dele. O tabelião o recebeu em silêncio. Entregou-lhe uma caixa pequena, trancada com cadeado. Junto, uma chave embrulhada em tecido bordado com as iniciais: EC. Seu pai pediu que isso fosse entregue apenas a você. Dentro da caixa havia cartas, anotações e um bilhete escrito à mão. Às vezes, o perigo não está nos olhos estranhos, mas nos rostos conhecidos. Mais tarde, Elijah caminhou até o pequeno campo onde seu pai havia sido sepultado. Um velho salgueiro crescia ao lado, com raízes grossas e tronco inclinado. Algo naquele lugar mexia com ele. A árvore parecia observá-lo em silêncio. Naquela noite, Elijah entrou na casa. O ar tinha cheiro de madeira antiga. Os lençóis sobre os móveis ondulavam com a brisa. Tudo ali parecia congelado no tempo. No escritório encontrou um retrato antigo. Estavam ele, o pai e um terceiro homem que não reconhecia. No verso escrito a lápis, 1852, um acordo entre nós. A palavra acordo despertou algo incômodo em sua mente. Ele usou a chave e abriu a caixa. Cartas de um tal JM, todas com o mesmo padrão. Em uma delas, uma frase isolada. Ele percebeu: a árvore guarda o que restou. No meio dos papéis havia um anel de prata, marcado com o brasão dos Carter. Elijah se lembrava vagamente do pai usando aquilo, mas agora o objeto estava ali, como uma pergunta que nunca fora feita. Na manhã seguinte, Elijah foi até o velho salgueiro. A árvore era imensa. Seus galhos cobriam parte do céu, lançando sombras espessas no chão seco. Passarinhos evitavam pousar ali. O vento parecia sussurrar quando passava entre os ramos. Atrás do tronco encontrou uma cavidade escondida por folhas e raízes. Dentro havia um objeto embrulhado. Uma garrafa antiga com um papel enrolado. O que foi deixado sob a terra não desapareceu. E a terra tem sua própria forma de lembrar. Ele leu a mensagem mais de uma vez. Aquilo não era só sobre seu pai. Era sobre algo maior. À tarde visitou Marta, uma senhora que trabalhava para sua família quando ele era pequeno. Agora, com os cabelos brancos e passos lentos, ela ainda tinha nos olhos a mesma força de antes. Seu pai mudou muito nos últimos tempos, disse ela com voz baixa. Falava com o vento, olhava para a porta mesmo quando ninguém batia. Ele comentou algo comigo sobre um acordo. Você sabe do que se trata? Marta hesitou. Depois olhou para as colinas ao norte. Eu sei menos do que imagino, mas o que houve entre ele, seu avô e aquele homem da fotografia foi selado com mais do que palavras. E o que exatamente foi selado? Ela se levantou devagar e pousou a mão no ombro dele. Nem toda herança é feita de terras ou joias. Algumas são feitas de promessas que não deveriam ser feitas, e que um dia voltam para cobrar o que foi prometido. Naquela noite, Elijah tentou dormir, mas algo o incomodava. Não era só o ranger da casa antiga. Era a sensação de que havia alguém por perto. Um olhar preso no teto. Uma presença contida no ar.
Levantou-se. Caminhou até a varanda. O céu estava limpo, mas o salgueiro, mesmo imóvel, parecia mais vivo do que nunca. Ele lembrou da frase: "Da árvore guarda o que restou". Havia mais coisas escondidas naquela cidade. E Elijah agora sabia. Aquilo que o trouxera de volta não era apenas a partida de seu pai. Era o que ainda precisava ser descoberto. A manhã havia sido estranha. Marta não apareceu como de costume com seu chá de folhas amargas. Elijah, já desconfiado, decidiu revirar os papéis antigos na escrivaninha do pai. Num fundo falso do móvel, encontrou uma carta dobrada com cuidado, selada com um símbolo que ele não reconhecia. Se estiver lendo isso é porque voltei tarde demais. O que selamos há 30 anos pode ter sido despertado. Não toque na terra atrás do salgueiro. Aquilo não quer mais dormir. Elijah passou os dedos pela caligrafia trêmula. Era a letra do pai. Mas o que ele queria dizer com aquilo? À noite, o vento mudou. Estava mais frio. A lua parecia observar a cidade com olhos semicerrados. Elijah tentou ignorar a inquietação, mas Dusty, seu cavalo, relinchava sem parar. As corujas não piavam, nem os grilos. Era como se a noite tivesse prendido a respiração. Foi quando ouviu um estalido seco vindo da direção do salgueiro. Levantou-se em silêncio, pegou um lampião e um casaco e seguiu pela trilha de poeira que levava ao velho campo. A cidade dormia, mas a árvore de alguma forma parecia acordada. Ao se aproximar, viu que alguém havia remexido a terra nos fundos do tronco. O solo estava mais escuro, úmido, diferente. Havia marcas de pegadas, e algo a poucos metros parcialmente enterrado. Um lenço bordado com as mesmas letras que estavam na carta, E.C. Mas Elijah jamais vira aquele lenço antes. Tem alguém aqui? A pergunta se perdeu na brisa. Nenhuma resposta, nenhum barulho. Mas quando se virou para voltar, viu uma luz acesa na janela do antigo armazém dos Carter, abandonado há anos. O armazém ficava a poucas quadras, perto dos trilhos desativados. Quando menino, Elijah brincava ali, pulando sacas de grãos e empilhando caixas. Mas fazia mais de uma década que ninguém entrava lá. Com o lampião em punho, ele empurrou a porta com cuidado. O rangido ecoou como um grito. O interior estava repleto de poeira e silêncio, mas havia luz, um lampião aceso no canto. E ao lado dela, uma marca no chão, uma espiral desenhada com carvão rodeada por objetos antigos, uma bússola quebrada, um espelho rachado, um medalhão sem corrente. Elijah se agachou tentando entender o que era aquilo. Mas então, como ferro arrastando, virou-se em alerta. Alguém corria nos fundos do armazém. "Espere!" gritou. Seguiu a sombra por entre os caixotes. Viu uma silhueta fugir por uma abertura lateral. Quando chegou à porta, tudo o que restava era um pedaço de pano rasgado, preso ao prego da entrada. O mesmo tecido do lenço achado atrás do salgueiro. Na manhã seguinte, Elijah voltou ao armazém. Nada mais havia lá, nem espiral e nem lampião. Mas no fundo, entre tábuas soltas, encontrou uma caixa enferrujada. Dentro, pedaços de um diário rasgado, com anotações em diferentes mãos. Algumas assinadas com G e outras com EC, trechos desconexos. Não podíamos prever o que havia sob aquele campo. O símbolo protege, mas só se a promessa não for quebrada. Se alguém tentar cavar de novo, não vai encontrar ossos, vai encontrar o eco. Elijah sentiu o peso daquilo tudo. Aquilo não era só uma questão de terras herdadas. Era algo que envolvia acordos esquecidos e silêncios combinados entre gerações. Mais tarde, ao passar pela antiga estação, viu um homem de sobretudo cinza sentado num banco quebrado. O trem não passava ali havia 15 anos, mas o homem parecia esperar. "Você é Carter?" perguntou ele sem se virar. "Sou." O homem assentiu. Então já é tarde. A árvore sentiu sua presença e a cidade também. Elijah deu um passo à frente. "Quem é você?" O estranho se levantou, mas sem mostrar o rosto. Apenas caminhou rumo ao sul, onde a neblina começava a se erguer cobrindo as trilhas. Antes de desaparecer, deixou cair um papel dobrado. Elijah o pegou. "Volte à mina velha. Lá começaram os segredos. Lá a poeira fala." Naquela noite, Elijah não dormiu. O papel tremia em sua mão. Os pedaços do quebra-cabeça começavam a se alinhar. Mas o que ele via não o tranquilizava. Acordos de família, símbolos, vozes não ditas. E agora pistas que levavam à mina velha. Um lugar que ninguém visitava desde o colapso.
Anos atrás, ele selou Dusty e olhou o céu ainda sem estrelas. Seja o que for, eu preciso saber. Montou o cavalo e seguiu pela estrada da mina, onde a poeira levantava como véu. E ao longe, o velho salgueiro balançava os galhos como se dissesse: continue, mas não volte o mesmo.